E, num certo sentido, quando o Lima Barreto fala de uma literatura militante, né, me parece que ele ecoa o sentimento de uma necessária recuperação da dimensão pública no âmbito das artes como condição de possibilidade da sua própria sobrevivência. Né? O Império, por outro lado, não conheceu a tematização da questão racial, né? Ou seja, a atividade, digamos, a instituição escravista, né, não tinha nada a ver com a instituição racial. Né? Esse não foi um problema que o Império tenha construído. Né? E, ao contrário, esse foi um problema que a República construiu. Né? Evidentemente, nós estamos aqui no âmbito, né, de uma discussão que transcende o Brasil, né, que tem a ver com o invólucro do cientificismo, né, que faz com que a problemática racial tenha escalado na República uma posição reflexiva, né, se passa a pensar sobre isso. E, obviamente, isso vai se manifestar nos debates que envolveram médicos, criminalistas, políticos, toda uma psicologia social que foi produzida à época e que teve efeitos incontornáveis para a intelectualidade negra e mulata no Brasil. Né? Então, eu considero que juntos, Rebouças, Cruz e Souza e Lima Barreto, eles representam um certo andamento no processo de individuação de intelectuais negros e mulatos no Brasil. Eles viveram em 3 momentos distintos, tiveram as suas vidas um pouco distinguidas, né, em situações contextuais diferentes, mas voltam a se encontrar na medida em que eles expressam uma perspectiva intelectual que vai ser derrotada durante a República. Tem ainda algum tempo? 5 minutos. Então eu vou falar muito rapidamente da obra deles, só para não parecer que a gente também não viu nada sobre o que eles estão produzindo à época. Né? O Rebouças, por exemplo, se eu tivesse que sintetizá-lo muito, eu diria que ele é um americanista no Império, né? A exemplo de Sarmiento. Né? Ele é um leitor de Tocqueville, ele escreve nos Estados Unidos uma biografia de Benjamin Franklin. Né? Ele tinha realmente uma versão muito autocomplacente. Então ele publica uma biografia do Benjamin Franklin, a quem ele considera o gênio modelador de uma sociedade que desde a origem, a sociedade norte-americana, não contrariou a naturalidade dos apetites humanos, né, e soubera reconhecer no interesse individual a base do desenvolvimento coletivo. Né? É uma toada tocquevilliana que, ao contrário de elogiar o isolamento social, o individualismo, enfim, o autointeresse como sinônimo de indiferença social, de egoísmo do homem comum, considerava o autointeresse como a base de uma energia produtiva que, se bem industriada, né, poderia construir formas mais originais e mais interessantes de convivência social. Portanto, no caso da crítica que ele faz aos reformadores de 1870, é muito interessante que, aparentemente, você não observa grandes diferenças. Né? Os reformadores de 1870, a elite reformista brasileira, está dizendo que o Império também estanca a vida social. Né? Estanca por quê? Porque há instituições que são impossíveis de serem modernizadas. Né? O fato é que, a diferença dessa concepção, Rebouças não achava que qualquer reforma institucional pudesse resolver o problema do Brasil. Não, o problema do Brasil era um problema de refundação da sociedade. Né? E daí ele evocar a ideia que estava presente na Guerra Civil Inglesa, que era do pequeno produtor independente como base do sujeito autônomo e político necessário para a construção de uma outra vida social no Brasil. Daí ele discutir não apenas a questão da abolição, mas a questão da reforma agrária. Esse foi um elemento importante na construção do Rebouças, que fazia com que ele percebesse qualquer mudança institucional inócua
se não viesse acompanhada da ideia de reforma agrária. Então essa vai ser a grande disputa dele com o Joaquim Nabuco, né? Ele vai, quando a República é proclamada, ele que já se tornara amigo de Dom Pedro II nesse meio tempo, ele vai embora com Dom Pedro II, tenta se aclimatar na Europa, é impossível para ele, tenta se aclimatar na África, também não dá certo, e ele acaba se suicidando em Funchal, na ilha de Cabo Verde. Ele se atira de um penhasco e morre em 1898. Ele declara que a civilização brasileira, como a grega, havia sido extinta e que ele, portanto, não tinha lugar, e a morte dele é um tanto metafórica desse não lugar, né? Ele não tem lugar nenhum, ele não é um europeu, ele não é um brasileiro mais, porque a civilização havia acabado, e ele não consegue se reencontrar com a África, né? Então ele morre no Oceano Atlântico. A data de maior conturbação da corte, que é 1888, né, é a data de chegada do Cruz de Souza ao Rio de Janeiro. Cruz de Souza chega com um empréstimo que ele toma de correligionários de Santa Catarina, que haviam votado e eleito Toné como governador da província, né, e ele então vem para o Rio de Janeiro com algum dinheiro emprestado e com uma carta para Toné, né? E o resultado desse encontro, ele escreve depois para os amigos dele em Santa Catarina uma cartinha que ele diz assim: nem ao menos me mandou entrar, procedimento esse que me autorizou a não voltar mais à casa desse tal senhor Toné. Embora eu precise fazer carreira, não necessito, porém, ser maltratado. Então, nessa mesma carta, ele conta um pouco do ambiente intelectual do Rio de Janeiro, e o que é mais interessante é se observar, ao longo do tempo, como é que ele, detendo na província de origem, né, uma posição bastante confortável, né, uma posição em que ele era tomado como um dandy, né, ele se vestia de maneira extravagante, ele era absolutamente autoconfiante, né? Ele chegava a ser arrogante com, enfim, os outros intelectuais nativos, né? Enfim, ele vem para a corte e conhece um progressivo rebaixamento, né? Ele vai perdendo os seus traços, né, bem postos, né, de um jovem bem posto, e vai sucumbindo no cenário do Rio de Janeiro. E eu acho que uma das coisas que faz com que isso aconteça é o fato de que ele passou toda a campanha abolicionista, por exemplo, viajando pelo Brasil em comícios abolicionistas. Ele não conseguiu ter no Rio de Janeiro nenhum lugar onde ele conseguisse fazer um circo que o acolhesse, nem por parte dos críticos, nem das pessoas que já tinham exercido funções políticas na província, e ele vai perdendo fé naquela cidade. O mais interessante é que ele, do ponto de vista intelectual, é a seleção que ele vai fazer, né, com base nessa sua incomunicabilidade com o ambiente da corte, a seleção que ele vai fazer do repertório simbolista, cuja aspiração programática é exatamente lidar com o inexprimível, né, com o incomunicável. Então tem um deslizamento entre vida e obra, né, do Cruz de Souza, que diz respeito ao fato de que ele elabora, né, esteticamente a sua incomunicabilidade. Tem umas passagens que eu acho que valeria a pena depois ler os trechos dos poemas dele, mas que eu não vou fazer porque eu já estou concluindo. Agora, o aspecto talvez mais relevante é aquele que o Bastide chamou a atenção, né, quando ele analisou os poetas brasileiros e os poetas africanos. Né. Na verdade, chamar a atenção para o fato de que o simbolismo, sinteticamente, ele problematiza a representação. Ele retira da poesia as amarras do naturalismo e nessa dimensão ele problematiza também a história. Foi essa poderosa crítica que eu chamo, entre aspas, né, uma crítica filosófica
a ordem liberal burguesa em seu nascedouro, a do simbolismo, que chegou ao Brasil e alimentou uma determinada percepção estética dos impasses do moderno na periferia do capitalismo. O Cruz de Souza viveu isso de forma subjetivada. Né? Esses impasses foram traduzidos para ele como impasses dele, poeta. Né? Porque o poeta, na concepção do simbolismo, é o assinalado, é ele que vai trazer a possibilidade de uma nova linguagem. Então, eu vou ler apenas um trechinho do poema Emparedável, em que ele exatamente opera com essa dificuldade, né, de lidar com essa dinâmica filosófica, cognitiva, normativa que vinha do liberalismo e que se apresentava a ele como regra, né, sendo que ele operava com o registro da sensorialidade que ele chamava de África. Né? África, para ele, é uma metáfora da sensorialidade. Então ele diz assim: o temperamento que rugia, bramava dentro de mim, esse que se operasse. Era preciso tratados, toda a biblioteca de Alexandria, uma Babel e Babilônia de aplicações científicas e de textos latinos para sarar. Tornava-se forçoso impor um compêndio de geometria. O temperamento entortava muito para o lado África. Era necessário fazê-lo endireitar inteiramente para o lado da regra, até que o temperamento regulasse certo como um termômetro. Então, ele está apresentando essa ambivalência, né, esse lugar de onde ele fala. Né? E, finalmente, o Lima Barreto, que tem uma tão vasta quantidade de críticos, né, que já escreveu sobre ele, que eu nem vou ousar fazê-lo. Vou apenas destacar um aspecto, que é o aspecto da ironia, que é enfatizado por todos os críticos que trabalham com Lima Barreto, e como é que a ironia de Lima Barreto é, ao mesmo tempo, uma forma de dissipar o antagonismo pelo recurso ao riso, né, e construir uma via de crítica que não rompe com o sistema. Né? A ironia é sempre uma forma de acomodar polaridades, né? E pelo recurso do cômico, né, impedir que haja uma ruptura, que haja um processo de constituição de um herói, de uma revolução e assim por diante. Então é uma forma de crítica autocontida, porque deseja a inclusão. Né? Isso eu acho que caracteriza bem o espaço poético, né, em que o Lima Barreto se desenvolveu. Por fim, do ponto de vista de conclusões, eu acho que ainda é precipitado, mas eu vou falar 4 breves conclusões. Breve mesmo. A primeira, se pensados alinhadamente, nós observarmos essa trajetória, Rebouças, Cruz de Souza e Lima Barreto, eu acho que a despeito das diferenças, há uma imagem de mundo que eles vão construindo que discrepa dessa linhagem que tem a ver com o liberalismo burguês. Né? Segunda, eu acho que conforme uma trajetória de pretos e mulatos cultos no Brasil, que expressa um desajuste, né, que é progressivamente subjetivado. Lima Barreto encarna a figura do tribuno. O Cruz de Souza encarna a do exilado no mundo. E, por fim, a de Lima Barreto, que também trata, né, literariamente a figura do lobo. O Rebouças é o tribuno, né, depois você tem o exilado e, finalmente, o lobo. Né. São lugares de experimentação da crítica em Rebouças, Cruz de Souza e Lima Barreto. O que vai dando um pouco a dimensão desse definhamento da perspectiva pública em que eles estão operando, né? Que passa do tribuno à incomunicabilidade total, que é a loucura. Terceiro, conforme uma representação do Brasil, uma ideia de Brasil, a contrapelo da percepção das elites naquele contexto.
que consideravam que o Brasil era um ambiente inóspito à imaginação, um pouco na linha do que você disse, né? Não era um lugar para o espírito. Né? Eles chamam exatamente a atenção para o fato de que a imaginação encontra a morada brasileira. Né? Em todos eles, né, eles localizam no Brasil aquilo que é construção, invenção, aposta. Nesse sentido, a imaginação de que falam deixa de ser apenas o lastro da sua experiência como intelectuais, estendendo-se também para as figuras da sua criação. A criação do Rebouças vai ter como figura principal o indivíduo autônomo. Né? A do Cruz e Souza vai ser o indivíduo desperto do mundo, o indivíduo reflexivo. E a do Lima Barreto, certamente, o solidário. Né? Então, essa é a imagem do brasileiro, que atende a ao certo andamento. Eu estou meio hegeliana nessa parte, mas tem um certo andamento que vai exatamente do produtor independente, ou seja, do indivíduo autônomo, que passa por uma instância de reflexão, né, e que se torna solidário. E eu acho que formam, a última conclusão, né, um legado ideativo, né, que, embora tenha sido submerso durante muito tempo, ele reaparece, mesmo na nossa sociologia profissional, né, como um legado desses homens que foram capazes de pensar uma crítica da cultura à Van Alex. Muito obrigada. Bom, antes de começar o debate, eu vou fazer um breve comentário, na verdade, porque o sentido é mais do que convidar, né, os palestrantes aqui a eventualmente trazer para ser